Lançado cerca de um mês após o assassinato misterioso de seu diretor, Pier Paolo Pasolini, o filme Salò, Os 120 Dias de Sodoma, estreou nos cinemas italianos em 1975, sendo esse um longa lembrado e polemizado graças às suas cenas descritivas, escatológicas e, acima de tudo, corajosas, em expor a podridão e a hipocrisia das elites da Itália após a Segunda Guerra Mundial. Porém, antes de se analisar o filme em si, é importante se atentar ao contexto em que ele foi lançado e como funcionava a indústria cinematográfica na Itália pré- e pós-guerra. Desde que Mussolini se autoproclamara ditador, as mídias foram controladas para difundir os ideais fascistas. De maneira óbvia ou não, nasceu o chamado cinema de telefone branco, nos anos 30, obras que imitavam as comédias norte-americanas e apresentavam quase sempre um telefone branco em cena, o que era um símbolo burguês da época. Produções essas que não eram compatíveis com a realidade social do país e que geravam a ilusão de uma Itália próspera e moderna. Já em 1945, após o fim da guerra, o governo italiano começou a transitar entre espectros políticos opostos, que tratavam a censura de maneiras diferentes. Nesse contexto, surgiu o movimento do neorrealismo no cinema, caracterizado por produções simples, objetivas e cruas na maneira de denunciar os problemas e a vivência da classe trabalhadora no pós-guerra. Alguns diretores desse período, como De Sica ou Rossellini, conseguiram explicitamente abordar o fascismo e colocar em suas obras com todas as palavras o quão ilusório e cruel era o cenário do país de alguns anos atrás. Os filmes eram feitos com um orçamento muito baixo, a maioria em preto e branco, usavam locais reais e atores não profissionais. O importante, acima de tudo, era a mensagem. Entretanto, com a chegada definitiva da Era da Democracia Cristã na Itália, o cinema passou mais uma vez a ser fortemente censurado, e os principais filmes do período, embora não fossem explicitamente propagandas fascistas, tornaram-se escapistas. O passado era tratado como superado, afinal a guerra já havia acabado, e as principais produções eram fantasiosas, desde o terror gótico ao surgimento dos dramas de faroeste. Nesse cenário, chega-se então ao ponto principal. O esquecimento do extermínio faz parte do extermínio. Partindo dessa ideia, Pier Paolo Pasolini surge nos anos 60 se colocando como uma figura política ao resgatar o estilo neorrealista e produzir filmes sobre a classe operária, como ele faz precisamente em Acatone, uma obra sobre a exploração e trabalho. Também chegou a recontar histórias milenares de perspectivas pouco convencionais, como em Édipo Rei, agora adquirindo o status de ousado enquanto diretor. Por fim, na última fase de sua filmografia, Pasolini foi capaz de unir seus dois ápices enquanto diretor e começou a dirigir obras em que suas crenças e vivências eram colocadas em conflito. Atritos esses baseados principalmente em suas questões pessoais, ao ser assumidamente homossexual, marxista e, alguns dizem, cristão, embora haja controvérsias. Nesse último momento, surgem tantos filmes sobre religião, sendo um deles Evangelho segundo São Mateus, como também é lançado o filme mais lembrado de toda a sua história enquanto diretor, Salò. A história em si de Os 120 Dias de Sodoma, na verdade, existe desde 1785, escrita por Marquês de Sade, e descrita por ele mesmo como a história mais impura que já foi contada desde o início do mundo. Pasolini, porém, decidiu adaptar o conteúdo desse livro para o cenário da Itália perto do fim da Segunda Guerra, sendo ambientado na cidade de Salò durante os últimos dias da ditadura de Mussolini. 4 figuras são tratadas como as principais, sendo elas o duque, o bispo, o presidente e o magistrado, os quais juntos sequestram 18 adolescentes a fim de submetê-los a 4 segmentos de tortura baseados na Divina Comédia de Dante, o Anti-Inferno, o Círculo de Manias, o Círculo de Excremento e o Círculo de Sangue. É uma descrição de enredo talvez pavorosa, mas é curioso pensar que muito do perturbador do filme não está em seus aspectos físicos, pois boa parte do formalismo e da estrutura e montagem funciona através do implícito, e muito da crueldade nem sequer é mostrado. Salò torna-se assustador a partir da própria ideia de que o retratado é nada mais nada menos de que irreal e irrefutável. Os grandes atributos da burguesia e liderança da Itália são representados por pessoas poderosas, numa metáfora de contradições ideológicas acerca de suas figuras. Os principais símbolos do capitalismo, religião e conservadorismo do país abusam de uma dinâmica de poder e prazer sem o mínimo resquício de remorso ou culpa. São pedófilos, estupradores e maníacos. Os jovens explorados sequer têm a oportunidade de falar mais que poucas frases.
O corpo humano é colocado como objeto, e como o próprio Pasolini diz, como mercadoria. Sua direção chega a se tornar até mesmo perversa, pela repetição e reafirmação constante da maldade, além de se apoiar nos quesitos não verbais da cinematografia a fim de causar mais desconforto e repúdio. A Itália, país europeu berço de grande parte da cultura ocidental, também tem a sua arte tradicional, visualmente e sonoramente atrelada ao grotesco, de uma maneira tão bem feita que é até difícil interpretá-la como satírica. Enquanto os expoentes fascistas são incisivos e se apresentam amedrontadores por seus ideais e ações, as contradições expostas pela direção de Pasolini tornam-se ainda mais interessantes quando lembramos do contexto em que o filme foi lançado. O capitalismo criou a instrumentalização do humano através da cultura, do poder monetário e físico e da perversidade, e o cinema popular, desde o seu surgimento enquanto arte, é produto dos desejos da burguesia. Não à toa, a ascensão de Hollywood nos anos 30, em sua era de ouro, se deu graças ao escapismo das obras que desligavam da realidade os consumidores afundados pela Grande Depressão, a maior crise econômica dos Estados Unidos. E agora voltando à Itália, é preciso ter em mente que o movimento fascista não morre de um dia para o outro. Matar um líder não faz com que seus ideais e seguidores também morram. E seus seguidores são perversos. A crueldade não deixou de existir após o fim da Segunda Guerra, apenas foi mascarada. Independentemente das campanhas de paz e das mensagens propagadas por um governo que, ao mesmo tempo em que se apresentava como cristão injusto, não apresentava nada de diferente em sua estrutura. Alguns outros diretores na história da sétima arte tentaram nos mostrar como o cinema sozinho pode ser perverso, mas Pasolini nos mostra que não o cinema, mas o capitalismo é perversão, e o cinema é só mais um instrumento dele. Numa época em que as mídias, não só as italianas, rendiam-se ao escapismo e esquecimento do passado, Salò aparece para trazer de volta à tona toda a podridão que ainda acontecia por baixo dos panos. Se o filme é considerado chocante e intragável, é porque o fascismo deve ser visto como tal. Infelizmente, não podemos conhecer muito do lado mais radical de Pasolini por causa do seu assassinato, que até hoje permanece sem solução. Enquanto pessoa, era um homem controverso e que não escondia sua própria hipocrisia ao admitir que também se excitava com aquilo que mostrava em suas obras. Sua criação consegue ser um filme excepcional, tanto pelo que mostra dentro do seu enredo, quanto pelo seu significado no contexto de lançamento. Ambos filme e diretor certamente ficarão para sempre na história da Itália e do cinema, como figuras essenciais da luta antifascista.